A questão número 5, infelizmente, é outra questão que foi anulada indevidamente, porque o professor que bolou essa questão aqui, ele se distraiu, escreveu um negócio errado. Aqui, onde está escrito Orlando, não era para ser Orlando, isso aqui era para ser, sabe o quê? Manaus. No enunciado que eu coloquei aí, eu coloquei corrigido já Manaus, tá? Mas por causa de uma bobeira dessa, de uma distração dessa, a questão anulada. Poxa, a garotada estudou 1 ano, se preparou, levou a questão a sério, e aí o professor, acho que ele se distraiu, né? Poxa, mas não podia se distrair assim não, professor. Olha, uma prova que você faz lá, ela inteira ou faz a metade dela? São vários professores, faz lá meia dúzia de questões e uma prova que é uma vez por ano, tem que levar ela mais a sério. Desliga o celular quando estiver fazendo questões da prova, confere ela no dia seguinte, dá para outro professor conferir, não faz uma besteira dessa aqui não. Porque os alunos levam a sério isso aqui. A questão é anulada e todo mundo ganha o ponto. Mas e o tempo que os alunos perderam quebrando a cabeça com esse negócio errado aqui? Então vamos resolver a questão com a correção feita aqui, tá? Isso aqui é Manaus. Eles falam aqui outra historinha sobre a Disney. As irmãs Caroline e Letícia saíram da cidade de Brasília rumo à viagem dos sonhos, conhecer a Disney World em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Haverá uma escala na cidade de Manaus e o tempo de voo de Brasília a Manaus é de 3 horas. A aeronave permanecerá no solo por 4 horas e 10 minutos, decolando em seguida direto para Orlando, num voo que durará 9 horas e 15 minutos. Sabe-se que Brasília, Distrito Federal, está a 1 hora à frente de Orlando e que as irmãs decolaram às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, do dia 12 de janeiro de 2020. Então, podemos afirmar que elas pousaram em Orlando no dia 13 de janeiro de 2020, às que horas? Tem que descobrir aqui. Olha só, você para resolver essa questão, você não precisa saber onde ficam essas cidades no mapa. Elas partiram de Brasília, tá vendo? Aí elas pararam em Manaus, o avião ficou lá 4 horas em Manaus. Isso aqui não existe não, tá, gente? O avião não faz uma escala de 4 horas, a escala é no máximo 1 hora. Que as pessoas vão ficar 4 horas esperando lá dentro do avião. Não é assim, tá? Então esse tempo aqui tá exagerado. Foi colocado esse tempo aqui só para dar uma conta interessante aqui. Tá, então parou em Manaus. Ele deu aqui o tempo de trajeto de Brasília a Manaus, que é de 3 horas. Então, ficou parado lá. E depois sai de Manaus e vai para Orlando num voo com essa duração aqui, 9 horas e 15 minutos. Então, tem como saber o tempo total de voo. E, além disso, tem uma diferença de fuso horário. O horário em Brasília é mais tarde do que o horário em Orlando. Olha aqui, sabe-se que o Distrito Federal está 1 hora à frente de Orlando. Quer dizer, à frente quer dizer mais tarde, né? E Orlando está mais cedo. Então tem que levar isso em conta aqui na hora de calcular o horário de chegada. Olha só, ninguém é obrigado a saber onde essas cidades ficam no mapa. Mas eu vou botar um mapinha aqui só para a gente se orientar. Então, Brasília, Manaus e aqui Orlando, Flórida. A viagem é essa aqui. Então, vamos calcular o tempo total de viagem daqui para cá? Olha só, primeiro de Brasília até Manaus. Quanto tempo durou essa parte? Foram 3 horas. Vamos colocar 3 horas aqui para somar. 3 horas são 3 horas e 0 minutos. Vou ter que ir até segundos? Claro que não, né? Aí o avião ficou 4 horas e 10 minutos parado em Manaus. Então, vamos somar esse tempo aqui. 4 horas e 10 minutos. E depois fez o trajeto de Manaus até Orlando com a duração de 9 horas e 15 minutos. Então, 9 horas e 15 minutos. Pronto, isso aqui é o trajeto total.
essa parte, o tempo que ficou parado em Manaus e essa outra parte aqui. Somando isso, isso vai dar 5, 2, não teve vai 1, né? Se tivesse vai 1, o vai 1 seria 1 hora para cá, mas não teve vai 1. Então, 3 e 4, 7, 7 mais 9, 16. Então, o trajeto total, incluindo o tempo que ficou parado em Manaus, é esse aqui, 16 horas e 25 minutos. Não acabou ainda. Ele deu também que o avião partiu de Brasília nesse horário aqui, ó, 10 horas da manhã. Olha, sabe-se que Brasília, Distrito Federal, está 1 hora à frente de Orlando e que as irmãs decolaram às 10 horas da manhã no horário de Brasília desse dia. Então, saiu daqui às 10 horas da manhã. Aí levou um tempo total igual a esse aqui. Então, qual foi o horário que chegaram em Orlando? Você vai pegar 10 horas da manhã, que é o horário de partida daqui de Brasília, vai somar esse tempo total de voo, incluindo a parada, 16 horas e 25. O que você vai encontrar quando somar isso? Vai encontrar qual é o horário de chegada aqui, mas em relação a Brasília. É o tempo de Brasília, 10 da manhã, mais essas horas todas aqui. Quando chegar aqui em Orlando, o tempo em Brasília, quer dizer, o horário de Brasília vai ser esse horário aqui. Vamos colocar então, somando isso, vai dar 26 e 25. 26 e 25, olha só, não tem 26 horas. O que é que significa 26 horas e 25 minutos? Quer dizer que nesse trajeto aqui, ele chegou à meia-noite, que é 24 horas, e passou de meia-noite. Passou de meia-noite quanto? Quanto passou acima de 24 horas. Quando completa 24 horas é que completou um dia. Então, na verdade, o horário de chegada em Orlando, em relação à hora de Brasília, é isso aqui abatendo 24 horas. Ou seja, subtraindo 24, isso aqui vai ficar 2 e 25. 2 horas e 25, o quê? Da manhã, porque passando de meia-noite, né? Aí você tem aqui 2 da manhã. Então, 2 e 25 horas é o instante de chegada em Orlando, só que com hora de Brasília. É como se ele tivesse acertado o relógio lá em Brasília, fez o trajeto, aí olha lá no relógio que hora está marcando, 2 e 25 da manhã. Só que esse relógio está com o horário de Brasília. Para saber o horário de Orlando, tem que fazer isso aqui, ó. Brasília está 1 hora à frente de Orlando, ou seja, a hora de Brasília é 1 hora a mais do que a hora de Orlando. Então, quanto vai ser a hora de Orlando no instante de chegada do avião lá na Disney? Quer dizer, na Disney não, na cidade de Orlando. É 1 hora menos do que isso, ou seja, 1 hora e 25 minutos do dia seguinte. Olha, partiu no dia 12 de janeiro, então vai chegar a 1h25 da manhã do dia seguinte, ou seja, do dia 13 de janeiro. Chegou já no início da madrugada do dia seguinte, né? Então essa é a resposta, 1h25 da manhã do dia 13 de janeiro. Então podemos afirmar que elas pousaram em Orlando no dia 13 de janeiro, tá certo? A que horas? 12h25 da manhã não, são 1h25, olha aqui, 1h25 da manhã no horário de Orlando, então tá certo. Questão legalzinha, né? Pena que ele fez essa bobeira aqui de errar o nome da cidade. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.